Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UEMG UENG de 2018, só a parte de química, né? Vamos lá? Questão 31. O formaldeído é um gás incolor, muito solúvel em água, com odor muito forte e irritante. Em geral, é usado como solução aquosa, contendo 40% de formaldeído, sendo assim chamado de formol ou formalina. Na medicina é utilizado como conservador de cadáveres e peças anatômicas. Fede muito isso aqui, aliás. Além do uso como desinfetante. De acordo com a estrutura e as propriedades do formaldeído, assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, para fazer essa questãozinha aqui, você precisa saber a forma do formaldeído. E ele tem esta fórmula aqui, ó. Tá vendo? É um C. É um carbono central ligado a um hidrogênio, a outro hidrogênio, fazendo uma dupla O aqui, ó, uma dupla O. Que função orgânica é essa daqui? É um aldeído, e o formaldeído ele só tem um hidrogênio a mais ligado ao carbono, certo? Então vamos lá. Letra A. Na presença de um oxidante em meio ácido, o formaldeído se converte em ácido acético. Então ele está falando que na presença de um oxidante, certo? Por exemplo, pode ser o KMNO4, né? O permanganato de potássio. Em meio ácido é formado um ácido acético. Se eu não me engano, pessoal, o ácido acético ele é o CC-OH. Assim, né? Ácido acético. Então você tem que tirar esse hidrogênio aqui e colocar mais um carbono. Se eu não me engano, tem essa fórmula aqui, certo? Então não, isso não vai acontecer não. Então a A está errada, certo? O número de oxidações NOx correspondente do átomo de carbono na molécula de formaldeído é igual a mais 1. O número de oxidações do NOx correspondente ao átomo de carbono na molécula formaldeído é igual a mais 1. Mais um? Acredito que não, hein? Vamos ver aqui, ó, o carbono. O carbono aqui ele tá zerado, né? O carbono aqui, nessa molécula aqui, ele tá totalmente zerado. Por quê? Porque ele tá fazendo 4 ligações, certo? Ele tá fazendo as 4 ligações, então ele não tem mais um. Perfeito? AC. A molécula de formaldeído possui uma ligação π e 3 ligações sigmas. Tá. O que é a ligação π? A ligação π são as ligações laterais e as ligações sigma são as ligações frontais. Então, quando eu tenho só uma ligação assim, eu tenho uma ligação do tipo sigma. Quando eu faço duas ligações, eu tenho uma sigma e uma π, certo? E quando eu tenho 3 ligações, eu tenho o quê? Eu tenho uma sigma e 2 π, uma em cima e uma embaixo. Ok? O que ele está me dizendo? Que a molécula de formaldeído possui uma ligação π e 3 ligações sigmas. Olha aqui, ó. Uma ligação sigma, podemos dizer que uma ligação sigma aqui e uma π, certo? Então, está corretíssima a letra C. A estrutura do formaldeído é uma molécula pirâmide trigonal. Vamos lá, está falando de geometria, pirâmide trigonal. A pirâmide trigonal, se eu não me engano, eu vou precisar ter um par de elétrons livres aqui, né? Para ele ficar na forma de pirâmide, certo? E o carbono ele não tem um par de elétrons livres aqui, como ele está fazendo as 4 ligações. Então, é a letra C, certo? Vamos para a próxima? Questão 32. Na produção de gás hidrogênio, em um recipiente fechado e a temperatura constante, introduziu-se monóxido de carbono e vapor de água, os quais apresentavam pressões parciais iguais, de 0,90 atm cada. Após um determinado tempo, o equilíbrio químico foi atingido, onde eu tenho monóxido de carbono mais água, formando CO2 mais gás hidrogênio. E medindo-se a pressão parcial do monóxido de carbono, obteve 0,60 atm. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que apresenta o valor da constante de equilíbrio Kp para a reação exposta. Certo? Então ele quer o Kp, que é a constante de pressão, certo? A constante de pressão aqui. Bem, eu preciso primeiro ver a reação. O que é a reação aqui, ó? É CO, monóxido de carbono, mais água,
formando CO2 mais H2, certo? Que é a constante? A constante, no caso aqui, como a gente está falando de gás, é a pressão de quem? Dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Essa reação aqui está balanceada, um carbono. Aqui eu tenho 2 oxigênios, é isso? Eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu só... aqui eu também tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, sim, ele está balanceado. Então, eu só vou jogar aqui Kp é igual a P de CO2 vezes o P do gás hidrogênio, dividido pelo P do CO vezes o P da água. Robson, mas líquido puro não entra na reação de equilíbrio. Sim, só que se você for ver aqui, a água está na sua forma gasosa. Então, ela vai entrar aqui sim. Perfeito. O que ele me dá no início da questão? Ele me diz que a pressão parcial é igual a 0,90 atm de cada. De cada é quem? De CO, de monóxido de carbono e de água. Perfeito? E que no final, a pressão do monóxido de carbono foi para quanto? Para 0,6, certo? De cada. Então, a da água também foi para 0,6 no final da reação. Como a reação ela é 1 para 1 e ele tinha 0,9 no início, quanto que ele perdeu? Ele deve ter perdido um x, né? Para chegar em 0,6. Quanto é que dá isso daqui? Se você fazer a continha, vai dar 0,3. Então eu tenho um P. A concentração de CO2 é 0,3 de pressão e de hidrogênio também é 0,3, perfeito? Depois disso, de eu descobrir como é que está no equilíbrio, certinho, bonitinho, eu jogo aqui na reação. 0,3 vezes 0,3 dividido por 0,6 vezes 0,6, perfeito? Fazendo essa continha vai dar 0,09 dividido por 0,36, que a resposta vai dar 0,25. Se a gente for aqui nas alternativas, a gente não vai encontrar 0,25. Só que 0,25 é a mesma coisa que o quê? Que 1/4, ok? 1/4, se você dividir 1 dividido por 4, vai dar 0,25. A gente tem 1/4 aqui, tem aqui, ó, letra A, perfeito? Essa foi a questão 32. Questão 33. Em relação às propriedades de ácidos e bases e as possíveis reações entre eles, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A letra A. O hidróxido de alumínio, AlO3, é uma base fraca, porém muito solúvel em água? Não, pessoal. Ele é uma base fraca, sim, só que ele não é muito solúvel em água. Como assim, Robson? Não é muito solúvel em água? Se eu tenho uma base fraca, isso quer dizer que no meio aquoso ele vai estar na sua forma molecular, certo? Se ele está na sua forma molecular, ele não está bem solúvel em água, perfeito? Por isso que a A está errada. Ok? Vamos para B. A reação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio forma o sal fosfato de cálcio de fórmula Ca2PO4,3. Então vamos lá, qual que é essa reação? Acho que eu coloquei aqui na frente aqui, ó. H3PO4, certo? Mais CaOH2, que é hidróxido de cálcio, vai gerar Ca3PO4,2. Robson, como é que você sabe disso? Porque olha aqui, ó, pensa comigo. A parte positiva da molécula do ácido fosfórico e a parte negativa é essa, cátion e ânion. Parte positiva do hidróxido de cálcio mais a parte negativa, e sempre vai reagir positivo com negativo e positivo com negativo. Então aqui, ó, quando você faz o Ca mais o fósforo, vai gerar quem? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O cálcio ele tem carga, o cálcio, que é o cálcio, ele tem carga mais 2. Como é que você sabe disso, Robson? Tabela periódica, NOx. Ele tem carga mais 2. E o PO4, que carga que ele tem? Ele tem carga menos 3. Como é que você sabe disso? Olha aqui, ó. O hidrogênio ele tem carga mais 1, ok? Só que eu tenho 3 hidrogênios para estabilizar essa molécula. Logo, a única carga, a carga do fosfato tem que ser menos 3. Então, PO4, ele é menos 3. Perfeito? E como produto, como é que vai gerar alguma coisa aqui? Ele tem que estar com o NOx zerado, não é?
E para ele estar com o NOx zerado, é só você inverter. Passar esse 3 para baixo e esse 2 aqui para baixo. Perfeito? Então vai gerar quem? CA3PO4 2. É gerado isso? Aqui não. Tá dizendo o quê? Que vai gerar CA2PO4 3. Ok? Então a B está errada. Então a A e a B estão erradas. A3. O hidróxido férrico possui a fórmula molecular FeOH2? Não, pessoal. O hidróxido férrico, ele possui a fórmula FeOH3. Perfeito? Aqui ele poderia dizer que o hidróxido de ferro, de colocar hidróxido de ferro mais 3 para facilitar a questão. Ok? Você pode ficar até com um pouco de dúvida, porque esse aqui é um hidróxido de ferro, né? Aí você precisa, hidróxido férrico, entendeu? Então, mas não, você poderia colocar em dúvida, mas não. Perfeito? Então a C está errada. A D. A reação entre hidróxido de potássio com hidróxido de sódio e ácido sulfúrico forma o sulfato duplo de potássio e sódio, KNaSO4. Ok, o que ele falou? O hidróxido de potássio mais o hidróxido de sódio mais ácido sulfúrico vai formar um sal duplo. E sim, vai formar um sal duplo. Mas como é que gera esse sal duplo? Olha aqui, ó. Qual que é a carga do potássio? Potássio é mais 1. Qual que é a carga do sódio? Também mais 1. Como é que eu sei disso? NOx, tabela periódica. Perfeito? Qual que é a carga do sulfato? É menos 2. Como é que você sabe disso? Olha o hidrogênio aqui. Ele não é mais 1. Ele não está com 2 aqui. Então a carga desse sulfato tem que ser menos 2. Perfeito? Se você juntar o potássio mais o sódio, eles vai dar que carga? Mais 2, não vai? E o sulfato? Menos 2. Juntou os dois, a molécula vai dar igual a 0. Então ela está estável. Se ela está instável, essa molécula aqui, ela existe. Ok? Então letra D. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 34. O selênio, um não metal do grupo dos calcogênios, possui extrema importância biológica, pois é um micronutriente indispensável para todas as formas de vida. É formado por átomos que possuem a representação, aqui ó, Se79, embaixo 34. É correto afirmar que o selênio apresenta. Pessoal, quando você vê desta forma aqui, deixa eu dar um macetinho aqui, ó, sempre o maior número, grande parte dos maiores números, sempre vai ser a massa. Ok? E embaixo aqui, ó, vai ser o que? Vai ser a quantidade de prótons, certinho? Então vamos lá. É correto afirmar que o selênio apresenta 45 partículas nucleares? Partículas nucleares. O que são partículas nucleares? São as partículas que vão estar tanto no núcleo, que são os prótons, e os nêutrons. Ah, e os elétrons? Os elétrons não estão dentro do núcleo, estão para fora do núcleo, ok? Então, é a soma dos dois. Se você fazer esta continha aqui, ó, massa é igual a N mais P, isso daqui é a fórmula da massa atômica, certo? Se você fazer essa continha aqui, onde a massa é 79, é igual a N de nêutrons, que você não tem, mais 34, você vai encontrar que tem 45 nêutrons, ok? Se você fazer 34 mais 45, isso aqui vai dar 9, 5, 6, 7, 79, perfeito? Então não é 45 e também não são 113 partículas nucleares. Perfeito? 6 elétrons na camada de valência. Tá. Para você fazer, para ver se está certo, se tem 6 elétrons, o que você precisa fazer? Você precisa pegar as quantidades de prótons que você tem do selênio, ok? E fazer a distribuição eletrônica, ok? Então eu fui e fiz a distribuição eletrônica aqui. Que é 34 prótons, não é? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 e 4p4. Isso aqui vai dar 34 prótons, ok? O que é a camada de valência? É a última camada, perfeito? É a última camada onde tem os elétrons. E quando você vê aqui, nessa camada 4, quantos elétrons tem? 4,
6, certo? Por isso que é a letra C, perfeito? 2 elétrons na camada de valência? Não, né? Não, a gente acabou de ver que é 6. Entenderam essa questão? Vamos para a próxima? Questão 35. Em um balão volumétrico foram adicionados 60 ml de uma solução de ácido nítrico de concentração desconhecida. Então a gente não sabe a concentração do ácido nítrico. E 40 ml de uma solução de hidróxido de potássio, 0,4 mol por litro. Sabendo que o pH final da mistura é igual a 12, é correto afirmar que a molaridade é a mesma coisa que concentração da solução de ácido nítrico era de... Perfeito, pessoal. Essa questãozinha aqui já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter um pH 7, ok? Ele não quer saber o ponto de equivalência. Ele já me dá que o pH final é igual a 12, certo? Já me dá que o pH é igual a 12. Como é que faz esse tipo de questãozinha aqui? Primeiro, retira os dados. O volume de ácido nítrico, 60 ml. Concentração, eu não tenho. É isso que ele quer saber. O volume de hidróxido de potássio, ele já me deu, que é 40. A concentração é igual a 0,4 mol por litro. Quando eu vejo que esse pH é igual a 12, isso quer me dizer o quê? Que a concentração de OH é maior que a concentração de íons H+. Perfeito? Eu sei disso aqui só olhando o pH. Perfeito? Então eu não posso utilizar essa fórmula aqui, ó, C1V1 é igual a C2V2. Eu não posso utilizar ela. Então o que eu vou fazer aqui? Tá, perfeito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso daqui, ó. pH é igual a 12. Perfeito? pH é igual a 12. A gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Substituindo esse 12 aqui, vamos encontrar o que? O valor de pOH. 12 positivo passa para o outro lado, vai negativo, então 14 menos 12 vai dar igual a 2. Então a gente sabe quanto que vale o pOH. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso da concentração de quê? De OH-, certo? E a fórmula pOH é igual a menos log da concentração vai me dar a concentração de OH-. Perfeito? Então vamos lá. O pOH a gente encontrou, que é igual a 2, ok? Menos log da concentração. O que eu posso fazer aqui? Quando não tem nada embaixo, quer dizer que essa base vale igual a 10. Pego esse 10 e jogo para o outro lado, vai ficar como? 10 elevado a menos 2. Então a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 2. Perfeito, eu tenho esta concentraçãozinha aqui. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Como a concentração de OH- ela é maior, certo? Ela é maior, o que eu posso fazer? Que a concentração do ácido vai ser menos a concentração da base, ok? Vai ser isso aqui, ó, concentração de OH-, ok? É igual a concentração da base vezes o volume, ok? Menos a concentração do ácido vezes o volume dividido pelo volume total, ok? É isso daqui. Esta formulazinha aqui. Roça, você utiliza isso aqui para tudo quando o pH é acima? Sim, quando o pH é acima e eu tenho uma base forte e um ácido forte, eu posso utilizar essa formulazinha aqui. Perfeito? Então vamos lá. 10 elevado a menos 2 é igual a concentração de OH-, ok? O que é 10 elevado a menos 2? É a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado ao quadrado, ok? 10 elevado ao quadrado é 100, 1 dividido por 100 é igual a 0,01, perfeito? Então a concentração de OH- é 0,01. A concentração da minha base é quanto? 0,4 vezes o volume. Aqui eu coloquei o volume tudo em litros, perfeito? Então 40 ml é igual a 0,04 menos a concentração que eu quero descobrir
vezes o volume que eu tenho do ácido, dividido pelo volume total. O que é esse volume total? 60 mais 40 ml, vai dar 100. 100 ml de nitro dá 0,1, perfeito? Então esse 0,1 ele multiplica com 0,01, que vai dar 0,001, é igual a 0,4 vezes 0,04, que vai dar 0,016, menos a concentração do ácido, que eu quero descobrir, vezes 0,06. Perfeito? Pego esse 0,16, passo para o outro lado. Ele vai ficar negativo, ok? Vai ficar negativo, vai ficar menos 0,016 mais 0,001. Onde vai dar menos 0,015 negativo. Tem negativo dos dois lados, você multiplica por menos 1. Onde você vai encontrar isso aqui, ó, 0,015 é igual a 0,06 vezes a concentração. É só fazer 0,015 dividido por 0,06, perfeito? Onde eu vou encontrar a concentração do ácido, onde essa concentração é igual a 0,25 mol por litro. Tem essa opção? Tem, né? Olha aqui, ó, letra B, perfeito? Robson, complicadinho, né? Complicadinho, mas quando você faz várias questões desse modelo aqui, fica bem tranquilo, perfeito? Vamos para a próxima? Questão 36. Considerando as seguintes semi-reações em uma célula galvânica com eletrodos de alumínio e chumbo, é correto afirmar que... Tá, perfeito. Aqui eu tenho alumínio e chumbo e o potencial de redução. Quem é que vai reduzir aqui? Quem tem um maior potencial de redução. Quem é que tem? O alumínio. Se o alumínio tem um maior potencial de redução, ele vai reduzir. E quem reduz é o cátodo. Então o alumínio é o cátodo. Quem que oxida então? O chumbo. Quem oxida é o anodo. Perfeito? Então já guarda esse daqui. Outra coisa também, quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor, certo? Vamos lá para as opções. O Al3+ é o agente redutor? Não, né? Ele reduz e ele é o agente oxidante. Então a A está errada. O chumbo 2+ é a espécie que reduz? Vamos lá. Acredito que não, né? Por quê? Porque o chumbo, ele oxida, perfeito? Ele oxida. Se ele oxida, ele não vai reduzir, certo? Então a B está errada. A DDP da célula galvânica é igual a menos 1,79 volts? Vamos lá, ó. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? O potencial total da célula galvânica é igual ao maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Como é que isso aqui vai ficar? Menos 0,13 volts, perfeito? Que é o maior potencial, menos 1,6. Menos com menos, mais. Então vai ficar menos 0,13 mais 1,6. Onde o potencial dessa célula vai dar 1,53 volts. Então a C está errada, sobrando só a D, perfeito? A soma dos coeficientes estequiométricos da reação global equivale a 10. Tá, então a gente tem que fazer a reação global. Como é que a gente faz essa reação global aqui, ó? Quem reduz é o alumínio, então ele vai ficar assim, perfeitamente, tranquilo. Quem oxida é quem? É o chumbo, não é? É o chumbo. Olha aqui, ó, o chumbo, ele tá saindo de 0 para 2+. Perfeito? Então é ele que está oxidando. Como aqui é a reação de redução, eu vou ter que inverter, porque ele está oxidando. Perfeito? Então eu inverto aqui. Agora eu preciso deixar as quantidades de elétrons a mesma coisa. Se aqui é 3 e aqui é 2, é só você multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3, ok? Se você fazer isso, você vai ter o quê? 2Al3+, mais 6 elétrons, dando 2Al. 3 chumbos, dando 3 chumbo 2+, mais 6 elétrons. E agora é só cortar os elétrons, perfeito? Corta os elétrons, porque tem tanto em reagente, tanto em produto. Cortou.
O que vai me sobrar aqui? 2Al 3+, mais 3 chumbos, resultando em 3 chumbos 2+, mais 2Al. Perfeito? Essa é a reação global. Agora ele está me dizendo o quê? Que a soma dos coeficientes estequiométricos da reação global equivale a 10. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, letra D está correta. Perfeito? Bem tranquilinha essa questão. Essa foi a última questão e até mais.